Pense em um salgado gostoso, fofinho, gente. E não é complicado de fazer, tá certo? É enroladinho de queijo de presunto ou joelho de queijo de presunto, já não sei aí como é que você chama, já comenta de que você chama, tá? E a primeira coisa que vamos fazer é colocar em uma tigela meia xícara de chá de leite morninho. Aí você vai acrescentar também uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo, que tem 10 gramas, tá? Um pacotinho. Que eu gosto de fazer o quê? Dar uma leve mexidinha. Quem já acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de fazer esse processo para ter certeza que o fermento tá bom, que tá tudo certo e não dá merda aí na receita, tá? Desculpa ter falado merda. Aqui, ó, você vai tampar agora e você vai deixar aqui por uns 5 minutinhos até formar uma espuminha na parte de cima. Isso quer dizer que seu fermento tá bom e você pode continuar. Aqui, ó, passou uns 3 a 4 minutinhos, eu já percebi que... Ai, meu Deus. Formou a espuminha, já vim mostrar pra vocês, ó. Super normal essa espuma, quer dizer que tá bom, tá? Aí agora você acrescentar um ovo inteiro, sem a casca. Um terço de xícara de chá de óleo, 80 ml. Gente, aqui uma coisa que eu gosto de fazer, ó. Separei 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Na verdade, separe um pouco mais que talvez precise, tá? Principalmente pra colocar assim na hora de modelar, enfim. Mas aqui tem 2 xícaras de chá. Vou colocar um pouco da farinha de trigo. Mexo e quando eu começar a ganhar consistência, eu coloco sal, tá? Pra não colocar o sal direto no fermento. Eu nunca gosto de fazer isso. Aqui, ó, deu uma mexidinha, vou colocar mais um pouco. Ainda tá pegajoso, mas tem bastante farinha de trigo. Aí aqui agora eu coloco 2 colheres de chá bem rasinha de sal. 1, 2. Coloco mais um pouco de trigo. E aqui eu vou deixar a massa ganhar consistência, colocando assim para depois bater na batedeira planetária, aquela que tem um ganchinho. Caso você não tenha a batedeira planetária aí no momento, você pode sovar na mão. Aí você sova por aproximadamente uns 10 minutos. Se for na batedeira planetária, você sova por uns 5 minutos, tá? Aí você vai sempre acrescentando farinha de trigo, sempre que necessário, até a massa ficar uma massa úmida, mas que não grude nas suas mãos. Ela não pode ficar uma massa ressecada, não. Eu vou mostrar pra vocês o ponto. E a quantidade de farinha de trigo é bom você separar um pouco mais, porque vai depender do tamanho do ovo, da umidade do ar, da marca do trigo, de vários fatores. Pronto, aqui eu ganhei uma consistência. Eu vou bater agora na batedeira. E caso necessário, eu também coloco mais um pouco de farinha de trigo na batedeira. Bota mais um tiquinho aqui. Ó, família, aqui, ó. Terminei de bater a massa, ela ainda tá um pouco pegajosa. Vou colocar só um pouco de trigo na bancada para dar o ponto exatamente e mostrar para vocês. Deixa eu só tirar aqui da tigela. Aqui, ó. Acabei de bater, não acrescentei mais trigo. Olha, eu faço assim, dá uma leve grudada em minhas mãos. Eu só vou acrescentar só mais um tiquinho de trigo, ó. Até ela não grudar mais em minhas mãos quando eu tocar, apenas quando eu apertar. Ó. Na verdade, esse tantinho de trigo que eu coloquei já foi o suficiente, ó. Ela não gruda, tá vendo? Não gruda mesmo, ó. Ah, fez isso, dá uma leve grudada, tá vendo? Esse é o ponto da massa. Que agora o que vamos fazer? Vamos dar uma leve boleada na massa, ó. Vai envolver ela assim. Você vai passar um pouco de óleo nas suas mãos, bem pouquinho, e vai passar assim na massa, ó. Que agora você vai voltar pra tigelinha, vai colocar aqui no centro, vai tampar e vai deixar em um lugar quentinho aí na sua casa por uns 30 a 1 hora, até a massa crescer, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, família, aqui a massa duplicou de tamanho. Vou colocar um pouco de trigo na bancada. Vou colocar a massa. E aqui o que é que eu gosto de fazer, ó? Vou fazer assim, no formato cilíndrico. Gente, é cilíndrico isso aqui? É. Ai, meu Deus, aqui, ó, como se fosse o rolo, ó. Assim, como se fosse um minhocão. Pronto. Agora você vai abrir um retângulo, tá certo? Bem comprido. Ó, aqui no meu caso não tá grudando. Se no seu caso começar a grudar um pouquinho, você coloca um pouco de farinha de trigo, tá? Já vou te dar uma dica. A dica é a seguinte, eu já abri aqui pra mostrar pra vocês, ó. Você abre um pouco maior do que o dobro, ó. Tá vendo? Porque você vai colocar... Deixa eu tentar pegar aqui de volta. Ai, meu Deus. Você vai pegar e vai colocar isso no centro. E depois que você colocar no centro, você vai juntar essa parte com essa parte. Então, faz isso que eu falei, tá? Um pouquinho maior que o dobro. Aqui eu comprei fatias de presunto e cortei no meio, tá? Queijo a mesma coisa. Aqui eu ia colocar só uma fatia de presunto, mas eu comprei um pouquinho a mais. Então vou colocar 2 fatias. No sentido, não, na verdade uma fatia, tá vendo? Tipo assim, ó, 2 camadinhas de presunto.
Pronto. Mas você não é obrigado a fazer isso não. Pronto. Colocou uma camada de presunto, você acrescenta uma camada de queijo. Caso você queira, caso você goste aí, você pode colocar um pouco de orégano aqui na parte de dentro. Eu só vou deixar para colocar na parte de fora mesmo, tá? Queijo eu vou colocar só uma camada. E agora você vai fazer o quê? Você vem com essa parte, puxa até o centro, ó. Logo em seguida, você vem com um pouco de água, dá uma pincelada nesse lado aqui, ó. E faz a mesma coisa. Com esse lado, você puxa... Não molhei o suficiente aqui não, com esse lado não. Aqui, ó. Aí você vem com esse ladinho, ó, puxa e coloca um pouco em cima da outra massa, tá? Pra grudar. Ó, não tem segredo. Pronto. Fez isso aqui, vamos cortar. Pra cortar aqui eu vou te dar uma dica como eu faço aqui em casa, tá certo? Eu vi um acinolhômetro, eu vou botar aproximadamente 4 dedos, ó. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 e sobra uns 2. Ou seja, eu chego aqui 4 dedos e boto só um pouquinho a mais, bem pouquinho, e corto. 4 dedos, só um pouquinho a mais e corto. Mas aí você faz o tamanho que você quiser, tá certo? Ó. Tô cortando com um cortador de pizza. Se você quiser, você corta com a faquinha bem amolada. Acabei cortando um pouquinho a mais demais, mas não tem nada não. Acontece. Aqui o que é que eu fiz? Uma assadeira, eu não untei, eu só salpiquei um pouco de farinha de trigo. Agora eu venho aqui com o nosso joelho, nosso enroladinho, com a parte da dobra voltada para baixo. Você vai colocar aqui, ó, na assadeira. Não precisava nem ter juntado tanto. Ai, meu Deus. Bora lá. Aqui. Que no meu caso renderam 8 unidades. Porque se você fizer com 4 certinho, o de cá vai ser maior, tá? Eu que fiz um cálculo doido aqui na minha cabeça. Aqui uma gema levemente batida. Você vem, pincela aqui na parte de cima. Se você quiser, você pode colocar tipo uma colher de chá na gema e dar uma leve batida, tá? Assim, pra render mais e também pra não ficar com um dourado bem forte. Eu prefiro um dourado mais fortinho. Fica mais bonito. Aqui, ó, pra adiantar o nosso lado, você vai fazer o quê? Pincela. Caso você queira, você vem com orégano e ó, coloca um pouco aqui na parte de cima. E logo em seguida, você leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 25 minutos a 30, tá? Ficou douradinho aqui na parte de cima porque já está pronto. Família Nando, não sei nem descrever pra vocês essa maravilha. A massa tá fofinha, tá saborosa, tá tudo perfeito aqui, eu não mudaria nada nessa receita. Podem fazer que vocês vão amar, não esquece, clica aí no gostei, se inscreve aqui no canal e compartilha essa maravilha. Beijinho na pontinha do nariz, amo demais todos vocês. Tchau, até a próxima. Muito bom.